Olá, vamos fazer hoje um breve comentário sobre esse sentimento tão nobre que é o sentimento da gratidão. Quando nós somos gratos, o universo vem de alguma forma nos abrir as portas para que a gente consiga ser e se tornar um ser humano um pouco melhor. Muitas pessoas passam a vida reclamando, se lamuriando, se queixando, e cada vez mais essas pessoas atraem para si, através da sua sintonia, através desse tipo de afinidade, através desse contexto em que se encontram inseridas, atraem toda sorte, toda má sorte de situações e circunstâncias que muitas vezes vêm através de uma dor, através de uma perda, através de um sofrimento. E essas pessoas muitas vezes não se dão conta de que só reclamar, só se queixar, na verdade é quase como podemos dizer que é na verdade um atraso de vida. Elas esquecem, né? Às vezes as pessoas estão tão focadas no negativo, tão focadas na questão da falta, de não ter, que se esquecem daquilo que tem. E muitas vezes a pessoa é uma pessoa saudável, é uma pessoa que tem uma condição financeira boa, tem um trabalho, tem uma família, tem uma casa. E muitas vezes a gente fica pensando quanto essa pessoa tem a agradecer. E, no entanto, ela não consegue enxergar o tanto que ela tem. Esses dias eu faço atendimento fraterno numa casa espírita e eu atendi uma moça de 36 anos e eu fiquei encantada com a história dela, porque é uma moça simples, professora de inglês, veio lá da cidade dela, não sei se é Goiânia, Goiás, veio tentar a vida aqui. E ela veio com tudo, né? Tudo que eu digo, ela veio disposta realmente a fazer da vida dela algo produtivo. Então começou a procurar escolas para dar aula de inglês e baixou, fez um preço bem baratinho para conseguir ter alunos. E o objetivo dela era ter uma casa dela, um canto dela. E aí essa moça, quando foi vir até a minha, alguns meses atrás, que eu fiz o atendimento, ela estava ainda em processo de busca, estava meio angustiada, porque estava difícil conseguir alunos, estava difícil conseguir construir a casinha dela. E aí agora ela apareceu, depois do tratamento que ela fez lá com a gente, na nossa casa espírita, ela veio me contar sobre o que ela tinha conquistado, sobre o que tinha acontecido da vida dela. Passaram-se alguns meses e ela já estava com bastante alunos, né? Estava correndo atrás, estava buscando, estava feliz, porque aquela coisa da propaganda boca a boca, né? Que muitas vezes é o que acaba dando certo. O diferencial do preço, que fez com que ela realmente, sendo uma boa profissional, acabasse sendo reconhecida. E eu fiquei muito surpresa quando ela me falou, né, conversando se ela teria mais algum problema. Ela disse que estava com muita dor no braço. Eu disse, mas o que tu andaste fazendo que estavas com tanta dor no braço? Que tipo de dor é? É uma bursite? É alguma dor de algum esforço? Porque geralmente essas dores sempre é importante a pessoa passar pelo médico antes, né, para que tenha um diagnóstico. A gente lá, né, faz um tratamento, ajuda, auxilia, o tratamento espiritual sempre auxilia nessas situações para quem acredita, porém é sempre importante passar primeiro, né, pela questão médica, né, pela questão alopática. E ela, não, isso aí foi o seguinte, é que eu fui fazer o cimento do piso da minha casa. Então ela tá dando uma de pedreiro, né? Ela mesma tá construindo a casa dela, né? Ela mesma tá levantando as paredes, ela mesma tá fazendo piso, né? Batendo, fazendo cimento lá, que eu não sei como é que é, mas eu acho que é uma coisa que demanda bastante esforço físico. E aí conversando com ela sobre a casa dela, sobre como é que tava, como é que não tava,
E ela comentou que ainda não tem luz, mas conseguiu puxar um gato, então conseguiu pelo menos ter no local dentro da casa um local com luz. A casa não tem ainda janela, né? Não tem vidro. E aí eu perguntei para ela, mas como é que de noite, com frio, como é que tu não tens medo, né? Da noite de entrar alguém, de... Ela disse, olha, no começo eu até tinha um pouco de medo. Algumas noites eu passei frio por causa do vento, né? Mas aí eu consegui colocar um daqueles plástico preto grosso. E aí vou me virando. E aí depois que ela saiu, eu fiquei pensando, né? Como... E ela toda empolgada, comentando sobre a casa, comentando sobre os planos de arrumar um namoradinho, daqui uns anos ser mãe, que ela já está chegando a uma certa idade, e feliz da vida, né? E aí, às vezes, aí eu fico pensando naquelas pessoas que têm tudo pronto já, né? Tem uma casa, tem uma cama boa, tem um conforto, tem um emprego garantido e estão sempre reclamando, né? E essas pessoas que só reclamam estão sempre infelizes, estão sempre vibrando na negatividade. Então vejam a diferença, né? Vejam como é importante a pessoa, de alguma forma, ser grata. Mesmo na dificuldade, a gratidão é algo fenomenal, porque de alguma forma as coisas vêm. Então vejam o exemplo dessa moça, né? Se ela tivesse acomodada, se queixando, só reclamando, claro que nada cai do céu, mas a gente sabe que não cai, mas assim, se ela tivesse desanimada, né, desestruturada, só reclamando, vibrando no negativo, com certeza ela não estaria conquistando as coisas que ela tem conquistado. Ela está ainda no começo, mas tudo que ela já conseguiu já lhe dá aquela sensação de felicidade, de estar grata, de ser agradecida. E esse ser agradecida é um mérito dela mesma, porque nós somos gratos por tudo que temos e devemos ser gratos por tudo que temos. E tudo que nós temos, buscamos e somos e pensamos é um mérito nosso. Eu escutei esses dias uma palestra muito interessante. O palestrante dizia o seguinte, que na vida há várias situações de dualidade. Nós temos o preto e branco, temos o avesso e o direito, né? Temos o bem e o mal, temos o ruim e o bom, né? E temos uma série de coisas em termos de dualidade. Temos o problema. E qual é a dualidade do problema? É a solução. Então, sempre que nós tivermos um problema, em qualquer situação, em todo problema, sempre haverá de haver uma solução. Muitas vezes a gente não quer enxergar, não quer ver, mas a solução está sempre na nossa frente, porque se há um problema, há uma solução. E no caso dessa moça, ela tinha um problema. Ela não tinha casa, ela não tinha emprego, ela não tinha o que comer, ela não tinha dinheiro para poder comer, né? Passou no começo que ela veio para cá fome, né? Como muitas e muitas pessoas que a gente nem imagina passam. E hoje ela está colhendo os frutos do seu esforço, da sua perseverança, da sua não desistência diante de um obstáculo, diante de um problema. Então isso é muito bonito de ver. É uma situação muito louvável e que, se nós formos nos aprofundar, nós vamos ver que é riquíssima em termos de aprendizado, especialmente para nós, que muitas vezes reclamamos de uma comida fria, reclamamos de um barulho alto de televisão, coisas tão mesquinhas, tão pequeninhas, às vezes uma irritação, às vezes uma coisa pequena, um café pequeno, né? E então nós temos que pensar em quantas e quantas e quantas pessoas passam hoje por dificuldade e vibram, conseguem mesmo diante da dificuldade vibrar na positividade, focar no positivo, focar na solução do problema.
Então isso é muito bonito e serve de exemplo para todos nós. Era isso aí. Muito obrigada.